Olá pessoal, boa tarde. Vamos começar agora a nossa live do almoço com sessão de perguntas e respostas. Eu espero que o Instagram entregue essa live aí pro pessoal. Quem for entrando, por favor, vá chamando pelo aviãozinho aqui embaixo, ó, quem possa participar e se beneficiar com a exploração do caso clínico de hoje. Tudo bem, doutor Rodrigo Florencio? Tudo bem, meu amigo? Obrigado pela visualização. Vai chamando mais gente. Me falem aí nos comentários se vocês estão me escutando bem. A imagem tá boa, a transmissão tá boa. Então, hoje eu vou falar, na verdade, de algo muito comum no consultório. Não é especificamente um caso clínico, mas hoje eu vou abordar com vocês a questão da jornada do paciente. Muitas vezes as pessoas pelo direct ou na caixinha de perguntas colocam o que é a jornada do paciente, o que é isso de jornada do paciente, como se dá a jornada do paciente. É possível fazer diagnósticos pela jornada do paciente? É algo simples. O paciente e a família desse paciente encaram uma jornada às vezes bem penosa atrás do diagnóstico. Então não é comum, hoje mesmo, dos pacientes atendidos, 2 ou 3 já haviam passado por 1, 2, 3, 4 profissionais com aquela mesma queixa persistente, recorrente, entre um profissional ou outro. Havia tempo da família pesquisar, né? Porque hoje, graças a Deus, há a possibilidade de se pesquisar na internet. Não estou dizendo que ninguém vá à internet para se autodiagnosticar, mas procurar algo que faça sentido dentro dessa jornada do diagnóstico. Então, eram pais, eram mães, familiares que haviam percebido alguns sinais na criança desde tenra idade, com 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, 2 anos, 3 anos, 4 anos, enfim, infinitas possibilidades disso acontecer. Eu já tive pacientes que passaram por 8 profissionais, inclusive a mãe pagando profissionais que de fora foram a São Paulo, foram ao Rio de Janeiro se consultar, sem ter uma determinação do diagnóstico que a criança apresentava. É a mesma coisa, gente, não se enganem, fora do Brasil. Com a telemedicina eu tive a oportunidade de acompanhar algumas famílias que estão no exterior, em países bem desenvolvidos como Canadá, Estados Unidos, Japão, Portugal, Inglaterra, famílias que também enfrentavam uma jornada indo a outros especialistas, cada um com sua peculiaridade cultural, mas sem ter diagnóstico de nada. Eu não estou falando de patologia específica, não. Não é TEA, não é TDAH, não é deficiência intelectual, mas é muito comum na condição de transtornos do neurodesenvolvimento ou doenças neurológicas, cuja a transmissão das más notícias, né, é um ato penoso profissional. Alguns profissionais não dão o diagnóstico, acredito que por medo de perder esse paciente, outras vezes por ter conflitos de interesses ali envolvidos na relação do profissional com o plano de saúde. Então isso é muito comum na nossa realidade, quando os pais vão procurar colegas que dão suporte à rede credenciada do plano de saúde, o colega acaba não dando diagnóstico. Mas voltando à experiência estrangeira, então eu já atendi pacientes de fora, filhos de brasileiros, né, brasileiros morando fora do Brasil, nesses países desenvolvidos, que não conseguiram diagnóstico, mesmo passando pelo médico de medicina geral da família, que a estrutura do sistema de saúde é assim organizado. O médico de medicina geral e da família encaminhou ao pediatra, o pediatra não conseguiu fechar o diagnóstico, encaminhou a um neuropediatra, que a princípio também não conseguiu fechar diagnóstico de nada. As famílias atribuíram a barreira da língua, a barreira cultural e a cultura, né, de não transmitir as más notícias, não ter uma comunicação médico-paciente efetiva. Então, a jornada do paciente, né, tem esse aspecto da busca persistente, né, por meses, por anos,
atrás de uma resposta que faça sentido. Eu não estou dizendo que ela em algum momento vai se encerrar. O paciente também chega até mim, eu dou a minha resposta, dou o meu diagnóstico, dou o meu vaticínio, explico e até peço para que eles me expliquem também, dentro da jornada que eles estão enfrentando, o que é que eles acham, o que é que eles acreditam, o que é que eles temem que a criança possa ter, e as famílias respondem. É só perguntar que as famílias respondem seus principais medos, até mesmo um diagnóstico que acredita que seja, né? E a gente começa a alinhar e a pactuar um programa de acompanhamento e de tratamento. Isso acontece nas mais diversas modalidades da medicina, não é só na neurologia pediátrica, mas conversando com alguns outros colegas da alergologia, da cardiologia, é incrível como realmente há uma certa dificuldade de comunicação do diagnóstico em encontros essenciais para o desenvolvimento da criança. Porque se você espera mais 2, 3, 4 meses, na realidade de plano, as consultas, né, de retorno, as segundas consultas são marcadas nesse lapso de tempo, isso prejudica a criança. Quanto mais cedo se tiver um diagnóstico, melhor. Melhor vai ser o prognóstico mais à frente, porque 3 meses, né, na vida, no espaço de tempo, no lapso temporal da vida da criança, é muito tempo, é 10% da vida dele, é 25% da vida dessa criança. 3 meses não são 3 meses para uma pessoa, né, que já tem 30, 40, 50 anos, mas para uma criança é essencial. Em termos de neuroplasticidade, tempo é cérebro. Por isso a necessidade de fazer um diagnóstico rápido, preciso. E isso pode ser feito em poucos minutos de consulta, mas é essencial que se crie um vínculo onde você possa transmitir, comunicar essa notícia. Por pior que seja, a verdade tem que ser dita, não de mau jeito, com o melhor jeito possível, com tato. Eu ainda tento a cada dia aprimorar minha forma de comunicação com as famílias, porque eu já fui, vamos dizer uma palavra, um termo científico, né, muito tosco, muitas vezes muito tosco, mas hoje eu estou tentando ser direto, tentando mostrar a realidade que a família precisa enfrentar, mas fornecendo um caminho, fornecendo um ombro amigo, guiando, tanto tecnicamente como emocionalmente, estas famílias. Tá? Se alguém tem dúvidas, coloque aí na caixinha de perguntas, que agora chegou a nossa sessão de perguntas e respostas, tanto sobre o tema de hoje, como sobre temas alhures aí que vocês necessitam de alguma informação, tá? Então eu vou abrir, eu já tinha colocado a caixinha de manhã, já tem algumas perguntas, mas a gente pode somar aí. Se você tem dúvida, ó, a caixinha de perguntas fica logo aqui, e tendo tempo eu vou tentar responder o máximo de perguntas possíveis. Uma pergunta de uma seguidora: 2 dias de terapia por semana, né, esses 2 dias causam alguma melhora em uma criança autista de 3 anos e meio? Então é muito comum essa dúvida: qual é a carga necessária de terapias? A recomendação para que a gente tenha o resultado da literatura de reabilitação bem sucedida em termos de autismo é de pelo menos 40 horas de estimulação baseada na ciência ABA. Não é 40 horas de terapias, tá? Essa estimulação é distribuída, né, em diversas modalidades: estimulação na escola, estimulação em casa e estimulação em clínicas com terapeutas certificados e qualificados. A escola já consegue 20 horas dessa carga, metade dessa carga horária, desde que a criança esteja sendo acompanhada por um assistente terapêutica ABA. Então, metade da carga horária você consegue na escola. O restante, aí sim, é distribuído em estimulação em casa, pelos pais, né? Necessariamente pelos pais e familiares, e intervenções terapêuticas, aí sim, em clínicas multiprofissionais. Então, se esses 2 dias chegarem a 8 horas ou 10 horas que você consiga de intervenções, pode ter alguma resposta, tá? A criança normalmente tem alguma resposta. Agora, claro que essa resposta é potencializada quanto mais intensivas forem
essas estimulações. Então, possivelmente, vai ter uma melhor resposta em 3 dias, 4 dias, né? 5 dias, mas tem que ter o espaço da criança ser estimulada pelos pais e permitir a generalização daqueles melhores comportamentos em outros ambientes. É isso que a gente quer, generalização, que a criança não só responda bem em áreas bem estruturadas, como é o espaço terapêutico, mas também em casa e na escola. Então pode ter algum efeito, né? Não vou ser leviano dizer que não adianta. A criança tem que começar de alguma forma. E esses 2 dias podem estar ajudando essa criança, mas o objetivo é chegar à carga horária ideal recomendada na literatura, para que se tenha a resposta que a literatura nos proporciona. Não adianta querer o resultado, né? Querer um resultado igual fazendo coisas diferentes, tá? Vamos ver aqui as perguntas seguintes. Doutor, é normal a criança não estranhar ninguém, ir para todos, dar a mão, beijar? Veja, a partir dos 8, 9 meses a criança já começa a estranhar, né? A poder reconhecer quem são aqueles que estão no círculo de confiança e quem são aqueles que ela pode contar. Então, saindo dos braços da mãe, do pai ou dos familiares mais próximos, ela vai estranhar, vai chorar, vai gritar. Isso é bom porque evita que essa criança seja abusada, seja abduzida ou levada, né, por algum estranho. Então é comum assim, depois de 1 ano, 2, 3, já já estranhar, né, desconhecidos e não se permitir ser levada ou tocada por desconhecidos, a não ser que haja um sinal ou algo claro dos pais que a criança pode confiar. E é isso que a gente vê no consultório, né? A criança colocada na mesa de exame, a aproximação dos pais, né? O pai assegura que a criança está tranquila. Então, a partir de 8 meses, você já vê a criança estranhar e não é comum. Muitas vezes eu já recebi crianças aqui com autismo, com 2, 3 anos, que iam para todo mundo, né? E às vezes até abraçavam outros homens chamando de papai, o que causava grande constrangimento à mãe, né? Inclusive, esse paciente, não vou mencionar o nome, nem vou dizer a cidade, esse paciente era filho de um prefeito de uma cidade do interior. E veja só que constrangimento nos comícios, o filho do prefeito abraçando, né, os vereadores ali chamando de papai. O quanto de constrangimento pode, né, trazer para a mãe. Então a criança estranha e não reconhece como próprio outros, né, diferentes daquele círculo de confiança. Outra pergunta, vamos ver aqui. Uma seguidora: por que está sumido? Amo suas lives. Não, eu tô aqui, ó, presente numa outra live. Eu acho que a última faz 15 dias. Mas a gente tá num ritmo intenso de trabalho, com novos projetos. Eu e Fernando estamos com o Luquinhas em casa, que está com 1 mês e meio. Tem uma criança menor também, o Gabriel com 2 aninhos. Então isso atrapalha a realização das lives, porque ora eu estou colocando o Gabriel para dormir, ora eu estou ajudando com o Luquinhas. Mas eu acredito que na metade desse mês eu vou fazer uma live aí com uma pessoa bem importante aí no ecossistema do TEA. Estou aguardando a confirmação da live e vocês vão ficar sabendo no feed. Outra pergunta: o meu filho vai fazer 3 anos no final do ano, não fala tudo, fala pouco. Fala vovô, vovó, né? Um vocabulário muito restrito. A gente tem que avaliar o que é esse atraso de fala. Tá? Nem sempre atraso de fala é autismo. Isso é um sinal de que alguma coisa precisa ser melhorada. O vocabulário com 3 anos pode ultrapassar 500 palavrinhas e já formando frases de 2 a 3 palavras encadeadas e com sentido lógico. Então precisamos avaliar se essa criança pode ter alguns outros sinais comportamentais ou de limitação de comunicação que nos ajude a dar o diagnóstico do autismo, avaliar se a audição está boa, se está recebendo bem aquela questão auditiva, né, o som propriamente, avaliar se a criança não tem
alguma outra deficiência mais global do seu desenvolvimento. Então, busque alguém que possa te ajudar nessa avaliação. Pergunta seguinte: mas seria possível essa mudança estar... Eu acho que é algo... A pergunta saiu pela metade. Mas seria possível essa mudança estar relacionada ao crescimento, amadurecimento, ou não tem a ver? Vamos ver se eu consigo achar a outra metade da pergunta. Porque o meu nunca foi agressivo, mas agora, na casa dos 5 aninhos, está para isso. Existem vários fatores. Assim, ela está perguntando se há alguma mudança com a progressão da idade. Sim, o cérebro é um órgão que muda com o tempo. O cérebro é um órgão plástico, maleável. Então, comportamentos também aparecem, comportamentos tanto inadequados como bons comportamentos positivos. Então, com 5, 6 anos, já é possível também perceber a possibilidade de diagnósticos como TOD ou TDAH, mesmo que os sinais tenham surgido antes dessa idade. Tá? Então, precisa fazer uma avaliação para a gente saber o que é que está acontecendo, porque a criança está se comportando desta forma. A mudança da faixa etária na idade das crianças com TEA influencia no comportamento? Mesma coisa, agressivo. Então, a mudança da idade, o progredir da idade pode trazer surpresas, pode trazer novos comportamentos disruptivos, comportamentos inadequados. Então, é comum aí nos primeiros anos da infância, na metade da infância, na adolescência, termos surpresas em relação a comportamentos inadequados, tá? Então, sempre ficar atento, porque algo novo sempre pode aparecer. Mesmo que as queixas comportamentais sejam leves, sejam sutis, manejáveis, ficar atento, porque pode mudar, e aí a gente tem que redirecionar a questão terapêutica e como lidar em casa com esses tipos de comportamento. Pergunta seguinte: meu filho com 2 anos e 1 mês suspeita de autismo, deve ir para a escola? Em regra geral, eu sempre recomendo começar a escola, que vocês viram na resposta à primeira questão. A escola dá 20 horas de estimulação, mas claro que a criança com 1 ano e 1 mês, e principalmente nesse cenário de pandemia, você vai ter que ver se ela vai se beneficiar indo direto à escola, ou seria melhor uma intervenção terapêutica em clínicas, intervenção mais estruturada, para que ela pudesse desenvolver outras ferramentas e habilidades essenciais antes de entrar na escolinha. Muitos pais ficam preocupados em não conseguir essas 40 horas. Claro que a criança não vai cair de paraquedas fazendo 40 horas, ela vai ter que começar de algum modo. Somente a escola não basta, tá? Porque é muito comum ter essa cultura. Manda para a escola que melhora. Não. A escola é um plus, mas ela precisa começar pela terapia. Fazer escola sem estar inserido em terapias, sem estar inserido em estimulações e intervenções estruturadas, pode ser um tiro no pé e causar grande transtorno. Então, vai começar a terapia de alguma forma, como a mãe falou ali, 2 vezes por semana, até conseguir se intensificar, objetivando, claro, chegar nessa carga horária intensiva. Se você não está conseguindo 10 horas de terapias em casa, organize seu tempo para poder você estimular seu filho, conheça mais de aba, conheça mais das técnicas do brincar, objetivando dar mais habilidades comunicativas. Então, pode ser necessário entrar na escolinha, mas primeiro precisa de uma avaliação para saber se outras habilidades não são requeridas antes de entrar na escolinha, se tem pré-requisito para entrar na escolinha com 2 anos. Outra pergunta: como saber se as terapias desenvolvidas se baseiam na ciência ABA? Então, tem que ter acesso ao certificado dos terapeutas, tem que procurar saber quem é analista do comportamento. O recomendável é que essa analista tenha uma pós-graduação em ABA, a nível de pós-graduação a lato sensu, mestrado ou doutorado. Claro que não dá para a gente exigir que todas as crianças sejam analisadas por doutores, ou mestres, mas tem que ter pelo menos nível de pós-graduação ABA e qualificação, ou seja, a reputação dessa analista precedeu o trabalho dela. Você já ouviu falar que ela é muito boa,
que ela tenha algum trabalho a ser mostrado previamente, que ela tenha alguma, como que diz, autoridade no ABA, e você tem que ter esse acesso, pedir no centro, né, na clínica de terapias, onde seu filho ou filha frequenta, para ver se os profissionais têm noções de ABA e se fizeram realmente o curso de especialização em ABA e são acompanhados por uma analista certificada, tá? Procure saber na clínica multiprofissional. Que comorbidade pode estar associada ao TEA? Ansiedade, falta de atenção. São algumas dessas comorbidades mesmo. Transtornos de ansiedade, né, generalizada, o próprio TDAH, o TOD, são condições que podem estar também orbitando o transtorno do espectro do autismo. É muito comum se ter o diagnóstico do autismo, depois de alguns sinais serem atenuados, aí você perceber as comorbidades que impedem que a criança tenha um maior avanço. Ou o contrário, né? Pode acontecer de vir à clínica, de vir ao médico porque tem alguma queixa em relação à atenção, ou tem uma queixa ansiosa, e aí na consulta você se depara com a criança que tem sinais de um TEA mais leve. Então as comorbidades são muito comuns no TEA, comorbidades e outras condições associadas. O que é uma comorbidade? Comorbidade é algo que se associa e tem um mesmo órgão, vamos dizer assim, um mesmo órgão de ataque, né? Então, comorbidade neuropsicológica relacionada ao desenvolvimento. Então, são comorbidades do TEA, o TDAH, o transtorno ansioso generalizado, o TOD. Transtorno de sono é uma comorbidade, né? Que está em nível cerebral. Transtornos alimentares, desde que não sejam relacionados a intolerâncias ou alergias alimentares, são consideradas comorbidades. Transtorno do processamento sensorial, também comorbidade. Alergia de pele, é comorbidade? Não, não é comorbidade. Dermatite, não é comorbidade. Apesar de ser muito, né, mencionado, o autista pode ter mais alergias de pele, pode ser mais asmático. Não, isso não, a frequência disso não é maior do que na população pediátrica geral, tá certo? Transtornos intestinais também não é comorbidade, algo que pode ser encontrado, mas não é comorbidade. Então, comorbidade é aquilo que está ali unido. Vamos ver outra comorbidade, DPOC e pneumonias recorrentes. Então, falando de pulmão, pode ser uma comorbidade, tá? Então, espero que vocês tenham entendido o que é comorbidade, porque é muito comum vir no consultório. Ele tem como comorbidade essa constipação. Não é comorbidade, é algo comum, né? Pode estar muito relacionado à dieta, seletividade, mas não é uma comorbidade, a gente tem que também investigar. Qual o currículo de excelência que considera para o fonoaudiólogo para atendimento, deve ser para o atendimento, né, de crianças com autismo, né? Veja, é melhor perguntar ao fono. Eu sempre recomendo que o fono tenha curso de ABA, que o ABA é uma ciência que perpassa todos os terapeutas, então o fono deve ter o curso do ABA, saber lidar com técnicas comportamentais, identificar comportamentos não adequados e propor comportamento alternativo e usar os reforçadores. Então a fono tem que ter o ABA, muitas vezes o PECS, quando a criança a princípio não se identifica vocabulário, tem-se a possibilidade de ser averbal, e o prompt. Agora, muitas mães solicitam ou querem que seja o maior nível do PECS ou o maior nível do prompt. Se assim o conseguir, melhor, tá? Mas não esperem iniciar as terapias aguardando que a fono conclua o curso do PECS ou conclua o curso do prompt, porque ela começando o inicial já está de bom tamanho, principalmente na nossa região. Claro que se tiver a maior formação em cada área, melhor, mas é muito difícil, tá, gente? É a mesma situação de querer que todas as profissionais tenham o BCBA ou o doutorado para fazer análise do comportamento. É uma coisa que a gente tem que lidar com a realidade.
curso de aba ou pós em aba? Para analista do comportamento, pós-graduação em aba. No Brasil, quem faz a pós-graduação em análise do comportamento são profissionais relacionados à área de psicologia, principalmente para ser analista do comportamento. Ainda não há uma padronização da formação, existe muita discussão, mas é adequado que tenha pós-graduação, com aquela carga horária que o MEC orienta. Se não me engano, são 360 horas e a conclusão com trabalho de monografia e, de preferência, experiência para se ter uma qualificação, né? Lidar com gente. Não adianta ser mestre ou doutor e nunca ter pisado numa clínica ou ter participado da recuperação de uma criança, tá? A gente tem muitos acadêmicos que estão restringindo mais a área de atuação do analista de comportamento, mas vivem na academia, produzindo para a academia, mas não tiveram que lidar com um problema real, que é o acesso dessas crianças ao analista de comportamento. Se você for exigir mestrado e doutorado para todos, então vai dificultar o acesso a um analista de comportamento que muitas vezes não fez o mestrado nem doutorado, mas fez um bom curso de pós-graduação, fez até BCBA, né? Então tem uma certificação fora que é mais fácil de adquirir do que no Brasil, né? Porque tem que dominar o inglês, mas tem que se pôr lá fora, mas em termos de egressar nessa vida acadêmica, o BCBA é até menos difícil, uma condição menos difícil de se conseguir, mas mesmo assim tem essa restrição da aplicação, de quem que é o analista, quem é que é o aplicador, mas se espera que o analista tenha a maior graduação possível, pelo menos em nível de pós-graduação. Se for mestre e doutor, melhor, mas a gente tem que lidar com a escassez desse profissional no mercado. Vejamos demais perguntas. Como funciona o curso? Como funciona o uso de antidepressivo em substituição de outros que não fazem efeito no TDAH? Olha, o TDAH é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Se for optar por uma modalidade terapêutica medicamentosa, a primeira linha são os psicoestimulantes, que é o metilfenidato, mais conhecido como Ritalina, mas já existe a apresentação do genérico. E o metilfenidato, a Ritalina, está tanto na apresentação de curta ação e rápida, longa ação, como de lenta ação. O Concerta também é o metilfenidato, também é um psicoestimulante, e tem o Vinvance, que é a lisdexanfetamina no Brasil. Tem outros psicoestimulantes de fora que, caso você precise, realmente podem ser importados, mas isso encarece demais o tratamento medicamentoso. Um antidepressivo na condição do TDAH é apenas se for identificado sinais de depressão, que são comorbidades, que a depressão é uma comorbidade possível de identificar no TDAH. Então, usar um antidepressivo não é para o TDAH, é para a comorbidade depressiva que pode estar surgindo. Deixa eu ver outras perguntas. Acredito que por hora conseguimos responder a todas, mas podem deixar na caixinha mais perguntas. Eu vou ver se eu acho tempo de responder por escrito e não só em live. Eu vou deixar essa live para ser retransmitida à noite, tá? Depois eu deixo lá no meu feed, no meu IGTV, também postando no meu canal do YouTube e no Facebook. Muito obrigado, gente. Fiquem com Deus. Uma boa tarde para vocês. Até breve.